Nós temos os números da pesquisa IPEC que acabaram de ser divulgados. Lula aparece com 48% dos votos válidos, das intenções de voto em primeiro turno na pesquisa estimulada. Jair Bolsonaro aparece com 31%, Ciro Gomes 6% e Simone Tebet 5%. Repetindo então, Lula com 48%, Bolsonaro 31%, Ciro 6%, Simone Tebet do MDB com 5%. Não me parece ter muita mudança em Bolsonaro e Lula teve uma ligeira oscilação. Eu estava olhando aqui. Ponto e Lula oscila um ponto para cima. Vai indo nessa mesma tendência, Márcio, e rapidamente, boa noite, geral. Bem-vindo de volta. Welcome back, né? Como diriam seus amigos ingleses. Sônia, bem-vinda à nossa arena. Um prazer estar contigo de novo. Uma oscilação de um ponto para o Lula, Bolsonaro estagnado, e vai mantendo essa tendência de Ciro oscilando para baixo, Lula oscilando para cima. Ou seja, o IPEC tem mostrado aí, nessa sequência das últimas 2 semanas, pelo menos, de que essa campanha por voto útil que os aliados de Lula têm feito, de fato está surtindo efeito e Ciro Gomes é o alvo prioritário, é quem está precisando conter essa sangria. Ou seja, tudo que aconteceu de movimentos das campanhas está refletido nas pesquisas, muito provavelmente porque fizeram isso sabendo, a partir das suas pesquisas próprias, que isso teria esse efeito. É isso, Raquel. Não, exatamente, jogar para você. Quer dizer, nessa bala de prata que Bolsonaro tinha, principalmente a economia para os mais pobres, o Auxílio Brasil, por exemplo, de R$600, aparentemente não deu certo. Ele segue estagnado na pesquisa. E Lula, a bala de prata dele, seria o voto útil para conquistar votos de Ciro Gomes, principalmente. Isso, aparentemente, está dando certo. A gente percebe uma movimentação que pode ser de um ponto só aqui, uma oscilação na margem de erro, mas parece que a curva está tendendo para ele. Medidas econômicas não adianta mais, né, Márcio? Nós estamos a 1 semana da eleição e os números, a curva não muda há quase um ano. Se a gente for olhar, né, bem friamente, ela vai mudando muito lentamente. A favor de Bolsonaro agora, a única coisa que mudaria é realmente um choque, né? Algum escorregão, algum tropeço do Lula muito forte no último debate na Rede Globo na quinta-feira. Agora, quando eu estava apurando de manhã, alguns trackings apontam um esvaziamento maior do Ciro Gomes do que aparece no IPEC. A gente precisa ver se essa é uma tendência que ela vai continuar durante essa semana. Nós vamos falar daqui a pouco, né, da nota que ele soltou. Sim. Então, ele parece muito angustiado com essa tendência. Para não falar irritado. E desse esvaziamento dele. E esse é um movimento que... o Felipe escreveu uma coluna muito boa no Estadão sobre isso hoje, que é um movimento que o PT terceirizou, né? Para você ver o Caetano e outras pessoas que numa estratégia de não partir, mas que é óbvio que a gente sabe que está toda concatenada, então é um movimento ali de uma elite, de artistas, que irrita muito o Ciro, mas o Ciro também coloca um tom ali no posicionamento dele que é também um pouco agressivo em relação ao eleitor que faz o voto útil. Porque o que é mais estranho nisso, que você fala, né, Yuri, talvez esteja dando certo. Mas será que esse voto está mudando por causa dessas iniciativas? Eu não sei. Eu acho que o eleitor que faz o voto útil é um eleitor que se interessa muito por política. Ele toma essa decisão muito sozinho. E é isso é um ponto que parece que os políticos... às vezes ignora um pouco isso. Se o Lula vencer em primeiro turno, por exemplo, esse eleitor não vai estar dando para ele um cheque em branco. Vai ser um voto de pela campanha dele, claro, pelas propostas, mas também em rejeição ao Bolsonaro. Acho que ele precisa ter isso em mente. Esse eleitor que abre mão do seu próprio voto em Ciro Gomes para uma causa maior. Ele está fazendo, por exemplo, o artigo do ex-ministro Rubens Recupero na Folha de sábado, ele que é muito próximo do Fernando Henrique. Então, é um eleitor mais politizado, que ele toma essa decisão com uma base muito consciente. E eu acho que essa campanha dos dois lados, ela é natural, mas ela irrita um pouco esse eleitor, que ele toma essa decisão muito baseado nas convicções dele.
Deixa eu trazer de novo aqui a nossa tela, que tem os dados da pesquisa de hoje. Lula 48%, Jair Bolsonaro 31%, Ciro Gomes 6%, Simone Tebet 5%, a pesquisa IPEC que acabou de ser divulgada. Mas a gente já tem aqui, e talvez o Yuri possa subir aqui, a evolução desses números, Yuri, só para mostrar exatamente essa curva que é claríssima no candidato do PT, a estagnação claríssima de Jair Bolsonaro e uma descida leve ainda de Ciro Gomes e uma subida, essa muito clara, de Simone Tebet. São todos movimentos dentro da margem de erro, mas como você disse, Marcelo, se a gente pegar aqui essa sequência de Lula, você vê que no início da campanha oficial, né, de 15 de agosto até o início de setembro, o cenário estava todo mais ou menos estagnado para todo mundo. O que deu uma avançada aqui nesse pelotão Ciro Gomes e Simone Tebet? A participação no debate. No primeiro debate, em que ambos foram bem, mas principalmente Simone Tebet foi muito bem. E aí dá essa avançada. Quando a gente entra no mês de setembro, principalmente aqui, ó, depois do 7 de setembro, tem um outro avanço, um segundo impulso em direção a Lula. E é bem quando começa essa nova tendência negativa para Ciro Gomes. Por isso que a gente consegue inferir que essa estratégia do discurso tem funcionado. Raquel tem razão, quando muita gente toma essa decisão por iniciativa própria, mas esse impulso que muitos têm tornado público, esses ex-tucanos, ou no caso de Rubens Cooper, eu conversei com ele na quinta-feira. Muitos dos argumentos que ele colocou nesse artigo da Folha, ele tinha me dito já, quando faz aquela comparação com Juscelino Kubitschek, por exemplo, que ele votou naquela eleição de 1955. E o que aconteceu puxando um pouco da história? Houve um movimento contra a posse de Juscelino Kubitschek, mas havia um oficial altamente graduado das Forças Armadas Brasileiras, que era o Marechal Lott, que garantiu a posse de Juscelino Kubitschek. Quem é o oficial altamente graduado das Forças Armadas que pode garantir isso em caso de vitória de Lula e em caso de o presidente Jair Bolsonaro se recusar a dar posse e a transmitir o cargo? Não há, pelo menos publicamente não há. Então, esse é um dos contextos que essas pessoas têm colocado para o debate, que é o que Rubens Cooper colocou. Ele falou, olha, eu historicamente estou ao lado de Marina Silva. Votei nela em 2018. Em 2018 já me posicionei por um voto útil no segundo turno, só que Bolsonaro foi eleito. Não estou dando um voto no PT nem em Lula. Hoje, os economistas ligados ao Lula, como o Guilherme Mello, postaram uma foto em que eles estiveram na sexta-feira, dia 24, com o economista Luiz Carlos Bresser Pereira, professor emérito aqui da FGV, que já apoiou Ciro Gomes na eleição de 2018 de forma muito explícita, defende o projeto econômico que Ciro Gomes coloca em muitos dos aspectos. Um dos seus principais pupilos econômicos, o Nelson Marconi, estava ao lado de Ciro Gomes hoje, e Luiz Carlos Bresser Pereira declarou o voto no ex-presidente Lula nesse contexto de ser necessário, na visão dessas pessoas, garantir uma derrota do governo ainda em primeiro turno. Eles precisam ter clareza disso, principalmente dentro do PT, porque a gente está vendo em toda a América Latina, até mesmo nos Estados Unidos, presidentes que ganham se aproveitando e nesse bojo de uma rejeição muito grande ao outro lado, cuja popularidade cai muito rapidamente depois. Então, você precisa ter clareza do que estaria eventualmente levando essa vitória. Qual que é o tamanho deste movimento e qual é o endosso que ele está dando. Para que caminho? Como a Raquel bem disse, a gente vai trazer daqui a pouco a posição de Ciro Gomes, que hoje se mostrou bastante incisivo na defesa de sua candidatura, na condenação, por exemplo, a intenção de ter os seus eleitores colhidos pela campanha do PT nesse uso do voto útil. Mas isso daqui a pouco. Eu falo isso porque a gente vai ver agora outro voto que está sendo perseguido pelos candidatos, que são os votos brancos e nulos, que aparecem aqui na pesquisa. A gente vê uma queda radical deles. Começa em 8%, é isso, Yuri? 8%, exato. E aparece agora em 4% os brancos e nulos. A mesma forma, não sabem, não responderam, começa em 7% e também está em 4%. Ou seja, isso só significa que as pessoas estão se decidindo votar e há cada vez menos votos sobrando aí para Ciro Gomes e Simone Tebet, se eles quiserem subir mais alguma coisa. Exato, quer dizer, tem muito menos votos de indecisos a serem conquistados do que dos outros adversários dentro desse movimento que está em debate. A gente tem falado muito dessa perspectiva daqueles que rejeitam o governo e daqueles que
rejeitam o PT. Também é a mesma coisa. O movimento que o governo precisa fazer é aumentar a rejeição ao PT para não só não perder os seus votos, mas para atrair votos do eleitor antipetista que coloca a rejeição ao PT como primeiro valor da sua escolha política nessa eleição. E é com esse eleitor que Jair Bolsonaro pode ir para o segundo turno, porque para ele, qualquer voto que não seja em Lula, mas seja em outro candidato, ou em Bolsonaro, ou em Ciro ou Simone, é melhor para garantir a realização do segundo turno. Não aumentar a rejeição ao PT e a ele próprio e levar, por exemplo, a um voto nulo ou branco, não ajuda Bolsonaro, porque diminui a quantidade de votos válidos. Esse é o desafio do presidente, fazer com que as pessoas que rejeitam o PT votem em qualquer candidato que não o candidato do PT. É importante ter na nossa conversa também, jogar para a Thaís Arbex lá em Brasília, antes da gente mostrar a simulação de votos para o segundo turno, como é que você viu esse resultado agora aqui, Thaís? Boa noite para você. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos e a todos que estão aqui com a gente no Prime Time. Márcio, a gente vê a tal da chamada estabilidade. O que mais chama a atenção, é claro, é o presidente Jair Bolsonaro bastante estável nessa faixa há muito tempo. Então, toda essa ofensiva que ele tem tentado fazer, mostram as pesquisas, não tem surtido o resultado que ele espera. Mas mais do que isso, a gente também vê uma consolidação bastante explícita desse voto. Talvez Yuri e Renato possam me ajudar, mas não me lembro de ter uma eleição com uma decisão tão firme e forte assim, do voto, assim, às vésperas do primeiro turno, há tanto tempo, né? A gente vê uma consolidação da escolha do candidato a algumas pesquisas, e essa consolidação vem crescendo. E aí não abre muito espaço para aquilo que o Felipe já citou hoje, o tal chamado voto envergonhado, ou qualquer outra estratégia. O que a gente vê é uma eleição bastante polarizada, com absoluta certeza, e com uma imprevisibilidade em relação à possibilidade ou não de realização do segundo turno. Acho que daqui a pouco a gente vai mostrar os votos válidos e também o cenário num eventual segundo turno, que nos deixa ainda mais dúvidas sobre o que vai acontecer no domingo. A gente vê esse número agora, Thaís. Thaís pediu, é uma ordem. A gente tem o cálculo aqui de quanto seria em votos válidos o resultado dessa pesquisa. Votos válidos é quando a gente tira brancos e nulos da conta. E aí a gente percebe uma vitória em primeiro turno de Luiz Inácio Lula da Silva, Yuri. Pois é, o objetivo para Bolsonaro é exatamente esse 52 tem que virar 49,9, qualquer outro número abaixo dos 50% mais um dos votos válidos, da soma de todos os candidatos. E essa é uma questão importante porque, a despeito dessa diferença, forçando o segundo turno, Bolsonaro teria como buscar na base da questão da rejeição, porque uma eleição de segundo turno costuma ser entre quem ganha é o menos rejeitado. É raro casos de virada, mas quando esses casos de virada ocorrem, por exemplo, quem chega em primeiro lugar, isso ocorre aqui no Brasil, a gente viu isso em algumas cidades e em alguns estados, mas nunca para presidente da República. Quando isso ocorre, é porque o candidato que está em primeiro lugar é o mais popular, mas é o mais rejeitado. E aí, no segundo turno, todas as outras forças que o rejeitam conseguem se unir e eleger o segundo colocado. É o cenário mais provável em São Paulo, inclusive. É o cenário que começou a ser desenhado hoje pela pesquisa da Quest, que a gente vai detalhar no caso aqui. A gente vai trazer daqui a pouco. Sônia quer falar? Quero. Claro. Eu queria fazer uma proposta aqui. Eu fui um pouquinho mais longe hoje e resolvi conversar com a iniciativa privada sobre qual seria a diferença de Lula vencer esse pleito, Bolsonaro vencer esse pleito e como é que eles viam essa transformação. Ou não, né? Enfim, a gente nunca sabe. O que eu ouvi, basicamente, é que não haverá muita mudança na política econômica. Por quê? Porque existe um caminho hoje para o Brasil muito estreito para sair dessa situação que nós vivemos de ajuste fiscal. Foi para o brejo, R$600 pagos durante sei lá quantos anos. Todas essas colocações, elas trazem para um ponto muito delicado, que é como alguém vai administrar o ajuste.
Outra coisa que eu ouvi muito, quem ganhar vai ter que retomar o orçamento. A principal política econômica hoje é você poder retomar o controle do orçamento, que foi para o brejo também. Tá aí o grande desafio, que os dois candidatos, quando dizem que vamos continuar a pagar, por exemplo, os R$600 de auxílio no ano que vem, como farão isso? Não tem como. Então, assim, vai ser muito complicado você equacionar isso e colocar isso para frente. Eu não sei qual será o arranjo que eles vão fazer. A Sônia levanta um ponto importante, porque amanhã o candidato Lula vai se encontrar com um grupo importante de empresários e a gente vai detalhar isso tudo com a Raquel Landim, claro, com todos os nossos analistas, como será esse encontro e o que esperar desse encontro. Mas deixa eu só voltar para essa tela aqui, antes da gente passar para a próxima tela, que é a comparação com votos do segundo turno, com as comparações de quem pode ir para o segundo turno ou não. Aqui a gente vê claramente a reta, né, Felipe? A curva de ascensão que Lula já mostrava há algumas semanas e a estagnação completa de Jair Bolsonaro, confirmando uma possibilidade de vitória de primeiro turno. Exatamente. É realmente muito difícil para o Ciro Gomes segurar todo esse eleitorado que ele tem. É óbvio que está longe aí do segundo colocado Jair Bolsonaro. Porque esses votos aqui, esse acima de 49,9, como brinca o Yuri, vem de Ciro, muitos deles. A rejeição ao Bolsonaro é muito alta. O Yuri estava falando daquele cenário, a gente tem um cenário em que o segundo colocado tem a maior rejeição, que é o pior cenário possível para o presidente nesse momento. Então, de fato, fica uma situação muito complicada. Agora, o que mais me chama a atenção, Márcio, é que esses 52%, esses 2% são muito pouco além do necessário. E Jair Bolsonaro está fazendo um discurso de que ele vai ganhar no primeiro turno, de que se isso não acontecer, tem alguma coisa errada, anormal, com o Tribunal Superior Eleitoral. E a gente fica imaginando um resultado por um pontinho, 2 pontinhos, eventualmente 50,1, o nível de contestação que isso pode gerar. Com toda essa propaganda que Jair Bolsonaro faz contra o processo eleitoral. Então, é preciso haver aí uma prevenção em relação a tumulto e um repúdio a esse tipo de comportamento. A gente vê iniciativas internacionais, a Embaixada dos Estados Unidos fez aquelas 2 postagens no Twitter dizendo que vai reconhecer o mais rapidamente, que tem uma confiança no processo eleitoral, fez até estrategicamente essa postagem antes, mostrando que independentemente de quem vencer, o resultado vai ser conhecido, para não dar a entender de que uma vitória do Lula vai ser reconhecida imediatamente, porque os Estados Unidos preferem o Lula. Então, é preciso haver toda uma iniciativa em várias frentes para conter eventual confusão. Só trazer um bastidorzinho disso. Naquela reunião que o Lula teve com o encarregado de negócios da Embaixada Americana na semana passada, os representantes dos Estados Unidos, sem que o PT questionasse, pelo menos foi isso que eu apurei, deu esse recado. Falaram, nós vamos reconhecer assim que for dito pelo TSE para evitar qualquer tipo de turbulência. Então, eles estão olhando isso com uma lupa e com uma preocupação muito grande em função do que está acontecendo na Rússia e na Ucrânia. Hoje, inclusive, chegaram os observadores internacionais também que vão acompanhar essa eleição. Tem um alinhamento muito grande. E é muito interessante porque até pouco tempo atrás a gente imaginava que seria mais complicado a vitória em segundo turno, porque no segundo turno é basicamente, né, Lula versus Bolsonaro. Os deputados já estão eleitos, os governadores já estão eleitos, muitos governadores já estariam eleitos, e que se ganhasse em primeiro turno, você fala, bem, as urnas erraram só para presidente, então seria mais difícil para Bolsonaro questionar a eleição de tanta gente. Mas agora, diante dessa distância tão pequenininha, está crescendo esse temor que o Felipe colocou. A gente fez um cálculo lá no Instituto, só dividindo com vocês, que pode ser um elemento importante para o debate. A gente fez 2 cálculos lá no Instituto Locomotiva. O primeiro, de quanto que, considerando todos os históricos, para onde vai esse voto, que para o Lula ir efetivamente para a urna, com uma chance real de ganhar no primeiro turno, as pesquisas de véspera deveriam apontar algo como 53%, 54% dos votos válidos. Isso está... Abstenção, né? Por conta do valor da abstenção, mas a gente pegou todo o histórico para entender assim, o que é uma margem que deve efetivamente dar uma condição de tranquilidade aí para o PT. O outro cálculo é que o IPEC acabou de atualizar as estaduais também. Todas as estaduais. E nós voltamos a fazer aquele mesmo cálculo que nós fizemos aqui no Arena,
que é com o tamanho de cada estado e com a intenção de voto que se deu na pesquisa do IPEC de cada estado, de quanto seria essa diferença? Né? Então, a gente acabou de ver que na pesquisa nacional do IPEC, a diferença seria, que acabou de sair, foi 48-31 em favor do Lula. Dá 17 pontos percentuais de diferença. No total de votos. No total de votos. Com esse cálculo, que é a média ponderada dos estados, isso cai para 14 pontos percentuais. Né? Então, você tem aí 3 pontos percentuais entre a soma dos estados, né? Porque cada pesquisa estadual também se pergunta para aqueles eleitores em quem eles vão votar para presidente. A soma de todos esses estados dão 14 pontos de diferença. Para ser exato, 46,6 para o Lula versus 32,7 para o Bolsonaro versus o 48 a 31. O cuidado metodológico é que as pesquisas não foram feitas numa data só, são pesquisas com datas diferentes, isso pesa contra esse tipo de cálculo, o que pesa a favor é que é muito mais gente entrevistada. Né? Então, se fosse uma pesquisa só, teria uma margem de erro aí menor com isso. O último dado aqui é que nessa pesquisa do IPEC de hoje, a gente fez o cálculo dos números absolutos. Isso significa 26 milhões de votos hoje que o Lula tem na frente do Bolsonaro, se essa pesquisa que acabou de ser divulgada tiver com os dados corretos. A Thaís quer entrar nessa conversa também, não quer, Thaís? Sim, Márcio, puxando um pouco o que o Felipe nos trouxe sobre um eventual questionamento do resultado eleitoral, caso a gente tenha uma definição já no domingo, primeiro turno. Me chamou bastante atenção um assunto que a gente ainda vai debater em mais profundidade aqui no Arena, que foi esse manifesto do Ciro Gomes de hoje, em que em determinado momento Ciro faz uma referência a uma suposta fraude eleitoral. Ele faz questão de dizer ali que não é a fraude eleitoral das urnas, como diz Bolsonaro, mas seria uma fraude por estelionato eleitoral, e aí faz uma crítica aos dois principais candidatos, Lula e Bolsonaro. Mas o que me chama a atenção é que esse movimento, neste momento, talvez não seja um movimento muito inteligente, ainda mais porque se trata de uma defesa que a gente tem feito reiteradamente, que as instituições têm feito várias vezes do sistema eleitoral, e falar de fraude neste momento, mesmo que ele tenha tentado explicar que não se trata de uma fraude nas urnas, me pareceu que foi tentar jogar com algumas armas que a gente ainda não conhece quais são. E, na minha avaliação, Ciro deixou ali no ar algum movimento que ele possa fazer também sobre esse resultado eleitoral, Márcio. Ele que já foi criticado pelo debate da CNN, quando ele teria tomado mais lado de Jair Bolsonaro, criticando mais Lula, vem agora com essa boa observação da Thaís Arbex. Ainda nessa edição do Arena, a gente vai mostrar essa manifestação de Ciro Gomes para defender a sua candidatura. Mas vamos mostrar aqui, gente, as simulações para segundo turno, nessa pesquisa que acabou de sair do IPEC. Lula contra Bolsonaro. Lula teria 54%, Bolsonaro 35%. Acho que temos uma outra simulação de segundo turno, ou temos apenas essa? Temos só essa, então. É a consolidação do que a gente tem. E a observação é importante, né, Marcos? Porque a gente estava vindo de uma tela de votos válidos e essa simulação de segundo turno é com um total de votos. Ou seja, o que não está aqui é de brancos, nulos e indecisos. Né? Então, na hora de fazer por votos válidos de segundo turno, fica uma outra situação. Por que eu estou dizendo isso? Porque o que é importante aqui é a gente comparar esses números, esses 54-35, com a pesquisa estimulada em primeiro turno. Ou seja, Lula estava com 48, né? Que saiu agora? 48. Estimulado 48 a 31. Exato, ele sobe 6 pontos e Bolsonaro sobe só 4. Ou seja, a desvantagem para o presidente Jair Bolsonaro também é que na mudança de primeiro para segundo turno, ele sobe menos do que Lula. Lula consegue subir mais. Só que essa subida de Lula é um outro ponto. Me corrobora ou me corrija se eu estiver errado. Essa subida está começando a ficar menor em números. Por quê? Porque ela está acontecendo antes. Mais uma evidência que a gente tem de que esse movimento de voto útil parece estar, de fato, surtindo algum efeito. Essas pessoas que só votariam em Lula nas outras pesquisas no segundo turno estão começando a votar no primeiro turno, e essa aproximação entre primeiro e segundo turno... Não, é um efeito que aconteceu com o Bolsonaro há uns 20 dias atrás também, e que está acontecendo com o Lula agora.
né? Quem está sofrendo com isso é mais o Ciro do que a Simone. O último Datafolha diz que 18% dos eleitores topariam mudar de voto. Né? O que dá para, por mais que eu não acredite, numericamente ainda dá para mexer um pouquinho. E isso explica, então, toda essa irritação, tudo isso que Ciro divulgou hoje numa grande manifestação, no seu Manifesto para a Democracia, que foi divulgado hoje. A gente vai trazer os detalhes desse manifesto que Ciro Gomes lançou nas redes sociais e também foi lido ao vivo, ainda nessa edição do CNN Prime Time. E vamos trazer também as estratégias dos candidatos nessa reta final de campanha. Lula procura focar em jovens e tenta furar a bolha do eleitorado para vencer em primeiro turno. E já a campanha de Jair Bolsonaro traça um plano para avançar sobre o eleitorado indeciso, mesmo sabendo que é cada vez menor esse número, né, Yuri? É isso, ele é cada vez menor, mas é onde pode se escorar para aumentar o volume de votos válidos e, com isso, o presidente Jair Bolsonaro forçar a realização do segundo turno. O desafio para a campanha de Bolsonaro, neste momento, é garantir a realização do segundo turno. Só um detalhe, desculpa, Márcio. A questão é que o perfil dos indecisos, assim como o perfil daqueles que afirmam poder mudar de voto... Não ajuda. Não ajuda, porque é um perfil onde o ex-presidente Lula é majoritário. São as mulheres que lideram esse perfil e são os eleitores de baixa renda que lideram esse perfil, tanto os de indeciso quanto os que afirmam mudar de voto.